O tema da mensagem de hoje é: quer ouvir a verdade? Quem quer ouvir a verdade aí? Levanta sua mão. Amém? Olha, Deus vai falar então, hein? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 3. E se você quiser, a versão está aí. É que essa versão é NVT, a nova versão transformadora. Uma versão nova, muito boa. Então, às vezes, você não está com a Bíblia aí com essa versão. Então, diz assim a palavra do Senhor: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, esse momento maravilhoso de podermos cultuarmos, de adorarmos, cantarmos louvores ao Senhor, de podermos, ó Pai, entregar os dízimos e as ofertas. E nesse momento, Pai, desejamos ouvir a Tua voz, desejamos conhecer essa verdade, nós queremos ouvir a verdade. E a Tua palavra diz que santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor venha nos dar entendimento e que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Henry, às vezes quando ele está jogando algum joguinho e tem a opção de escolher o personagem, ele pergunta para mim assim: pai, com qual personagem eu devo jogar? E aí eu olho lá para ele e falo assim: joga com esse, meu filho. Aí eu falo isso, ele começa o seguinte: pai, mas tem aquele outro que é mais forte, tem aquele outro que tem a arma maior. Aí quando ele já vai perguntar para mim de novo: pai, com qual personagem eu vou jogar? Eu falo assim: o que você quer ouvir? O que você está afim de ouvir? Porque muitas das vezes a gente faz a pergunta, às vezes a gente até quer ouvir, mas a gente quer ouvir aquilo que nos agrada. A gente quer ouvir aquilo que espera que a outra pessoa corresponda com as nossas vontades. E aí fica difícil. Essa passagem aqui, quando Paulo escreve essas palavras a Timóteo, se você perceber aqui, ele está se referindo ao futuro, que haverá um tempo, que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, onde haverá pessoas que vão querer ouvir aquilo que lhes agrada. E eu tenho certeza que já chegou esse tempo. Paulo, quando escreveu, ele estava falando do futuro, que um dia esse dia irá chegar. E eu, na minha experiência, no meu andar com Deus, eu tenho absoluta certeza que esse dia já chegou. Quando, na mensagem de domingo, não sei se você lembra, eu falei qual é a sua fraqueza. Nós vimos que os nossos desejos egocêntricos, os nossos desejos carnais, o nosso desejo assim, de satisfazer a nossa vontade, quando não são de acordo com a vontade de Deus, esse nosso desejo vai ser usado como uma isca de Satanás para nos seduzir, para nos atrair, e aquilo vai ser a nossa maior fraqueza. E quando nós caímos nesse mal, quando a gente agir de acordo com os nossos desejos, as nossas vontades, a gente está pecando contra Deus, e isso vai estar provocando a ira de Deus. Paulo está falando nesses versículos aqui, que chegará um tempo em que as pessoas seguirão os seus desejos, elas vão seguir os seus desejos, e quando nós seguimos, estamos dispostos a seguir o nosso desejo, a nossa vontade, a gente começa agora a procurar, a ouvir aquilo que vai de acordo com a nossa vontade. Vocês conseguiram entender? Quando eu tenho um desejo muito grande de fazer ou de viver um estilo de vida que é contrário à vontade de Deus, eu quero ouvir aquilo que concorde comigo. Eu quero ouvir aquilo que vai de acordo com os meus pensamentos, com os meus desejos e a minha vontade. Nós não queremos ouvir a verdade nessa hora. Quantas vezes os pais falam assim: meu filho, toma cuidado com esse tipo de amizade, minha filha, esse cara não é para ti não. Quando o cônjuge fala: olha, você não está vendo que isso está te prejudicando, sabe?
essas coisas que vão falando assim para a gente, vão chamando a nossa atenção, e por dentro a gente está assim, lá, 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 não quero ouvir, não quero, né? Eu não quero saber a verdade, eu quero fazer a minha vontade. E aí, quando nós não queremos ouvir, nós não queremos ouvir a verdade, e a gente começa a procurar alguém que concorde com a gente. É como se fosse assim, você fala para sua filha: minha filha, cuidado, esse cara não é para você não, você não vê e tal. Aí ela vai lá e fala com ele: ai, minha mãe, sabe, não sei, eles não querem que a gente fique junto. Aí o cara, né, já todo ali, foi: não, minha filha, não, minha amada, minha linda, é que ela não sabe o quanto eu te amo, ela não sabe o tanto que eu quero fazer para você, tal. E aí você, pronto, era o que você queria ouvir, o seu desejo ia ficar, né? Então era tudo que você queria ouvir. E na nossa vida espiritual não é diferente. É por isso que Paulo ele vai dizer o seguinte, que eles seguirão os seus próprios desejos, e em seguida ele vai dizer: buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Paulo, presta atenção, Paulo não está dizendo que chegará um dia, chegará um tempo em que mestres não falarão a verdade, que mestres ensinarão a mentira. Paulo não está falando isso, sabe por quê? Porque isso sempre existiu. Isso existiu no Antigo Testamento, isso existiu na época de Jesus, na época de Paulo, e existe até hoje, pessoas que falam. Mas para que Paulo ele está falando aqui? Ele está falando que haverá um tempo em que as pessoas irão querer ouvir aquilo que lhes agrada. Elas vão querer ouvir palavras que vão favorecê-las, que vão deixá-las mais animadas, palavras que vão deixar você encorajado, vão deixar você, sabe, otimista, falar que você é bom. E é muito isso o que está acontecendo nos dias de hoje. E para exemplificar isso, eu vou contar uma história bíblica de Acabe e de Josafá. A gente sabe que após o pecado de Salomão, o reino, né, a nação de Israel ela foi dividida. Então tem o reino do sul, ela era a capital, a nação começou a ser conhecida como Judá, e a capital Jerusalém, e nessa época de Josafá e Acabe, Josafá era o rei. Então ele reinava sobre Judá, cuja capital era Jerusalém. No reino do norte já era a nação de Israel, ficou o nome de Israel, cuja capital é Samaria, e quem era o rei daquela época era Acabe. Os filhos de Acabe e os filhos de Josafá, eles se casaram. Então os dois reis se aliaram, se ajuntaram, né, continuaram, né, cada um no seu reino, mas fizeram ali uma aliança entre eles. Num certo dia, o rei Josafá ele vai fazer uma visita lá em Samaria, em Israel, e o rei Acabe mata um monte de gado e tal, e faz aquela churrascada gostosa, e ele começa a insistir, a persuadir ao rei Josafá a juntar o seu exército com o dele, para eles guerrearem contra a Síria. Josafá ele fala o seguinte: irmão, nós somos um, estamos juntos e misturados, estou contigo no lago, vamos nessa, o meu reino, o meu exército é o seu exército, vamos juntar isso aí, bora para cima. Mas ele fala o seguinte: não tem um profeta do Senhor, para que a gente possa consultar a sua vontade? E quando ele fala isso, é nessa passagem que eu quero compartilhar com você, em 2 Crônicas, capítulo 18, nós vamos ler do 5 ao 8, ele vai dizer o seguinte: então, o rei de Israel, que é Acabe, convocou os profetas, cerca de 400 no total, e perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem
que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, porque nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel, um dos seus oficiais, e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Notem aqui, irmãos, que Acabe, ele chamou 400 profetas, e o texto aqui não está falando que são profetas de Baal, profetas de Asaf, profeta de Moloque, não está falando disso. São profetas que é do mesmo Deus, meu e seu. Mas esses profetas, apesar deles profetizarem em nome do Senhor, eles só falavam aquilo que o rei gostava de ouvir. Quando Acabe pergunta para eles: nós devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade? Em uníssono, todos eles falaram assim: deve ir, cai para dentro, vai para cima deles, que Deus vai dar a vitória a vocês. Aqueles ministros, aqueles líderes, aqueles homens de Deus, eles foram treinados para falar aquilo que agradava o rei. Eles foram treinados para trazerem palavras animadoras, palavras de encorajamento, palavras positivas. E eu falo que é como se fosse indiretamente uma troca de favores. Como assim? Aí eles vão falar aquilo que agrada ao rei, em troca disso o rei trata eles bem. Eles têm respeito diante do rei. Hoje não é muito diferente. Muitos homens que se chamam homens de Deus, eles falam aquilo que o povo quer ouvir, eles vão falar que Deus tem a vitória, que Deus vai te ajudar, que vê uma porta aberta. Em troca disso, muitas pessoas vão seguir a esses homens, e quanto mais seguidores, mais status ele vai ter, mais recursos ele vai ter. Ou seja, é uma troca de favores. Eu dou o que você quer, você me dá o que eu quero, estamos juntos, e a gente se dá bem nessa vida, a gente vai conquistar muitas coisas juntas. É o que o Paulo estava falando, que vai chegar dias em que muitas pessoas vão buscar os seus próprios desejos e vão querer ouvir mestres que falam aquilo que lhes agrada. Eu, pessoalmente, Gustavo, eu não acredito que Acabe queria ouvir a mentira. Eu não acredito que Acabe tinha 400 profetas para ouvir uma mentira mesmo, para falar assim: olha, não, eu quero que minta para mim. Não, ele não quer isso. Da mesma forma que pessoas também não vai atrás de homens de Deus para ouvirem mentiras. Porém, o que eles querem é ouvir uma palavra positiva, uma palavra que dá ânimo, uma palavra que dá coragem. Palavras como: olha, Deus vai te dar a vitória, meu irmão, Ele vai abrir portas em nome de Jesus, hoje é o dia do seu milagre, o Senhor te colocará como cabeça e não como cauda. Se você vai comer o melhor desta terra. Se os teus inimigos vierem contra ti por um caminho, por 7 fugirão. Olha, eu vejo os anjos de Deus subindo e descendo neste lugar. E quando a pessoa ela ouve isso, ela dá glória a Deus, ela dá aleluia, ela sai da igreja chutando o capeta, ela entra no carro assim, olha, nossa, como essa palavra foi profunda, tocou bem no fundinho ali, bem no íntimo do meu ego. E ela fala: ó, estou toda arrepiada, estou toda assim. É o poder de Deus. Olha como que é maravilhoso ouvir palavras que eu vou vencer, que eu vou ganhar, que eu tenho, sabe, um potencial, e Deus vai me usar, mesmo que ela esteja com uma vida podre no pecado, mesmo que ela esteja ali atolada ali no pecado, mas ela quer ouvir palavras de vitória, palavras de alegria. Hoje é o dia da sua vitória. É isso que acontece ou não é? Ou será que eu estou exagerando?
É o que está acontecendo hoje. Será que esse tempo não chegou ou não? Mas veja o que acontece. Quando chega Micaías, o mensageiro diz para ele o seguinte, o mensageiro do rei, fala o seguinte: Micaías, antes de você chegar aqui, o rei Acabe chamou 400 profetas, e todos eles falaram a favor do rei, que eles deviam ir para a guerra. Então, faça a mesma coisa e diga coisa boa para eles. É triste isso, mas hoje acontece isso. Logo no começo do meu ministério, eu lembro que eu fui pregar numa igreja, e chegando nessa igreja, eu trouxe a palavra, preguei, e no final, como era o começo, eu cheguei para aquele pastor que eu já conhecia, eu falei para ele assim: e aí, pastor, como que foi? Ele falou assim: olha, foi uma ótima mensagem, Gustavo, dá para ver que você tem o seu jeito de falar, de pregar, você não imita, isso é muito bom, mas essas pessoas passam a semana toda sofrendo, as pessoas passam a semana toda, sabe, cheio de luta, cheio de dificuldade, elas precisam vir na igreja e ouvir uma palavra animadora, elas precisam vir na igreja, elas precisam de um ânimo para sair daqui, sabe, e ter vitória, sabe. De fato, eu agora falando, eu acredito que a palavra de Deus, ela tem palavras de coragem, a palavra de Deus é palavra de vitória. Se nós estamos em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, isso é verdade, porém nós temos que ver a palavra integralmente, porque não adianta nada eu chegar para você e falar: hoje é o dia da sua vitória, essa é a semana que Deus vai transformar a sua vida, você vai ver o rebuliço, e você sair daqui com toda a coragem e ânimo, e nada mudar. E aí passa 2, 3, 4 anos, 5 anos, aquela expectativa que você tinha, nada acontece, você se frustra com Deus, porque você está acreditando numa palavra que Deus às vezes nunca falou, que Ele nunca prometeu, e aí você quebra a cara, e aí você desanima, e aí você quer sair da igreja, porque Deus não cumpriu aquilo que o pastor tinha falado, e não Deus tinha falado. Quando Micaías chega diante do rei, ele é bem sarcástico, e ele fala assim, quando o rei pergunta para ele: e aí, devemos ir à guerra? Aí Micaías, bem sarcástico, fala assim: não, vai lá, você vai ter a vitória. E o rei fica bravo com ele, fala assim: pode falar a verdade. E aí ele fala o seguinte: eu vejo vocês dispersos pelos montes, como ovelhas sem pastor. Em outras palavras, Micaías estava falando: não vá para a guerra, vocês serão derrotados. Quando Micaías fala isso, o rei Acabe já cutuca o rei Josafá e fala: está vendo? Eu não falei? Ele nunca fala nada a meu favor, ele nunca fala uma palavra de vitória para mim, ele sempre fala coisas ruins. E o Micaías, ele continua falando, e eu vejo um espírito de mentira na boca desses 400 profetas. Quando ele fala isso, um daqueles profetas, Zedequias, já vai dar uma direta em Micaías, e o rei o manda prender e fala o seguinte: manda ele para a cadeia, e ele vai ficar lá só em pão e água, até nós voltarmos da guerra. E aí Micaías fala para ele assim: se o Senhor voltar da guerra, então o Senhor não está falando comigo. Ou seja, Micaías está falando assim: o Senhor não vai voltar dessa guerra, você vai morrer nesta guerra. E agora ele fala a verdade. Agora eu falo para você assim: por que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade? Você já parou para pensar? Por que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade? Primeiro, porque a verdade nem sempre é favorável aos nossos desejos. Acabe, ele queria ir para a guerra, porque ele queria conquistar mais um território. Acabe queria ver o seu reino expandindo, ele queria aumentar o seu patrimônio, ele queria ser reconhecido entre todos como um rei invencível. Esse era o desejo de Acabe. E aí vem um e fala a verdade, uma coisa que eu não quero ouvir. Muitas de nós, muitas das vezes, não queremos ouvir a verdade, fugimos. Tem uma irmã da nossa igreja que comentou conosco semana passada,
que encontrou uma amiga, e a amiga dela falou o seguinte, falou: ai amiga, faz tanto tempo que eu não te vejo, eu queria marcar um café com você, queria pedir um conselho, né, tem uma coisa que eu preciso decidir. E ela falou assim: você não quer marcar uma hora com o meu pastor? Ah não, eu já sei o que o pastor vai falar. Ou seja, ela não quer ouvir a verdade, ela já está preparada para ouvir aquilo, né? É aquela que consultar várias pessoas para ouvir aquilo que ela quer. Sabe por que muitas pessoas não querem ouvir a verdade? Porque a verdade nem sempre é confortável de ouvir. A palavra vai dizer: se quiseres, Jesus ele fala, se quiser me seguir, tome a sua cruz e nega-se a si mesmo, a renúncia. A palavra vai dizer: aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor ao evangelho, por minha causa, este ganha-la-á. A palavra vai dizer que perdoe aquele que te ofendeu e ame os teus inimigos. A palavra vai dizer que nós devemos considerar os outros superiores do que a nós mesmos. E quando tem aquelas pessoas que nos provocam, que nos irritam, e aí você ouve uma palavra que você tem que perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te traiu, aquele que te abusou, aquele que te abandonou, isso não é agradável, não é isso que eu quero ouvir quando eu estou machucado por alguma pessoa. A palavra vai dizer para você ser submissa ao seu marido. Ah não, tudo menos isso. Para de machismo dentro da igreja, pastor. Você submissa ao meu marido, isso aí está na palavra. Eu não quero ouvir isso, eu não aceito isso e não vou mais para a igreja. Seus biquinhos assim, ó. Não é confortável ouvir a verdade quando a palavra fala assim: olha, não dê lugar à carne, não dê lugar aos seus desejos, à sua vontade, faça a vontade de Deus, seja submisso em tudo. Isso não é agradável, isso não é confortável, isso confronta, isso é duro. A verdade, ela vem como se fosse um tapa na nossa cara, nos despertando. Sabe por que não é gostoso? Muitas pessoas não querem ouvir a verdade, porque a verdade revela o que está errado. A verdade é como uma luz. E Jesus, quando ele veio, e lá em João 3 vai falar sobre Jesus, ela vai falar também assim que o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz, ela revela o que está de errado. É muito mais gostoso quando você está no pecado, e aí você tem um grupinho ali, que todo mundo está no pecado, porque ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar, você não vai se sentir mal. Mas quando chega alguém que fala a verdade, que prega a verdade, que ensina, sabe, que evidencia Deus, a pessoa se sente constrangida, a pessoa já não gosta. A verdade, ela revela o que está errado. Sabe por que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade? Porque a verdade, às vezes, traz prejuízos. Para Micaías, ele foi parar na prisão, foi esbofeteado. Para o Senhor Jesus Cristo, ele foi parar no madeiro, ele foi crucificado por causa dele pregar, de falar a verdade. Para nós, quando nós falamos a verdade, que nós assumimos a verdade e começamos a ser cristãos autênticos, nós perdemos muitos que se dizem amigos. Muitos daqueles que falam que eram amigos, nós estamos juntos. Quando você se converte, você começa a andar nos caminhos do Senhor, a pessoa aos poucos para de chamar você para ir no churrasco na casa dela. Ela começa a deixar de te chamar, de te convidar, de contar as coisas que faz. Ela já te abandona. Quando a gente, muitas das vezes, se converte, quando a gente agora está na verdade, muitas das vezes a gente perdemos alguns direitos. Nós estamos no treinamento da liderança, né, para o nosso grupo de comunhão, já começamos, e a irmã Suzana, nós estamos falando de líderes, ela falou assim: olha, o líder, ele tem direitos e deveres, mas na verdade o líder, quando ele assume a liderança, ele perde alguns direitos. Um líder, por exemplo, eu sempre tive um sonho de ter moto, sabe aquela, não motona assim, sabe, aquelas 1.100, eu sempre tive um sonho. Aí, quando eu passo o barulho de uma moto, até arrepio assim, sabe? Sempre tive um sonho de ter uma motona. Mas, quando Deus me chamou para ser pastor, eu tive que abrir mão desse sonho.
Porque não combina, imagina o pastor chegando aí com uma 1.100, vamos, né? Passando aí a milhão aí e tal. Olha o pastor, chegou, homem de Deus. Não é proibido ter isso, mas não combina, eu tenho que abrir mão. Quando um líder assume uma liderança, ele perde o direito de chegar atrasado, ele perde o direito de não ir no culto, porque ele é exemplo, porque ele é um referencial. Quando você tem a verdade, sabe, você vive na verdade, você vai perder alguns direitos de tomar aquela cervejinha durante a semana, de final de semana. Você vai perder aquele direito de dar risada naquela piadinha sem graça, de compartilhar aquele vídeo que a gente sabe, não dá mais, não dá certo. A verdade, às vezes, traz prejuízos. Quando você está num caixa, e a mulher do caixa dá um troco a mais, e você olha e você fala, e agora, estou precisando, fala a verdade, não falo, não falo, eis a questão, né? Eu vou falar a verdade, é o certo, toma, mesmo que às vezes você saia perdendo, mas isso é a verdade. Mas quando nós perseveramos no erro, mesmo nós conhecendo a verdade, nós perdemos a paz. Irmãos, em 2 Crônicas 18, 29, vai dizer o seguinte: o rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá os seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram para a batalha. Ou seja, Micaías falou a verdade, falou que eles não deveriam ir, e mesmo assim Acabe falou, não, nós vamos, mandou ele para a prisão e nós vamos perseverar no erro. E a verdade, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é o caminho, e a vida. Jesus é a vida, Jesus é a verdade. Quando uma pessoa, ela não está em Cristo, quando ela não está vivendo na verdade, ela está na carne, ela está vivendo contra a vontade de Deus. E quando uma pessoa ela está na carne, quando ela está em pecado, quando ela não está em Cristo, as atitudes dela vai ser iguais às atitudes de Acabe. Quais foram as atitudes de Acabe nesse versículo? Primeiro, nós vamos ver que ele foi egoísta, porque ele fala o seguinte: vamos para a guerra, mas olha, Josafá, meu parente aqui, né? Você que é pai, né? Do meu genro, coloca você só a roupa de rei, eu vou como soldado. Ou seja, se eles perseguirem o rei, é você que vai estar como rei. Você está me entendendo? Ele foi egoísta. A pessoa que não vive na verdade, a pessoa que está vivendo de acordo com os seus desejos, ela é egoísta, ela só está pensando em si mesmo, em se agradar, em se alegrar. Somente ela tem que ganhar. Outra coisa que nós vemos aqui nesse versículo é que a pessoa, quando ela está vivendo no pecado, quando ela não está vivendo de acordo com a verdade, ela tenta se safar, se disfarçando, sabe, de acordo com a sua expertise. O que Acabe ele faz aqui? Ele lembra que Micaías falou que ele ia morrer, então falou: olha, eu vou tentar me disfarçar, eu vou colocar eu não vou com uma roupa de rei, eu vou colocar uma roupa de soldado. Eu sou esperto. Você acha que Deus vai me pegar? Você acha que aqueles soldados vão me encontrar? O inimigo não vai. E quantos de nós, quando estamos no pecado, nós vivemos tentando se disfarçar, nós tentamos, sabe, colocar uma roupa de crente, uma armadura de soldado de Deus, e vir para a igreja se disfarçando que está tudo bem. O que nós vemos aqui? Acabe, ele não estava mais com paz, ele já sabia da verdade, e aquilo estava, sabe,
tremendo lá dentro. Ele estava agora com medo de morrer. Por isso que ele fala para Josafá: vai você com roupa de rei, eu vou de soldado. Toda pessoa que está em pecado, toda pessoa que está vivendo, buscando os seus desejos, ela não tem mais paz. Ela fica com medo de ser descoberta, ela fica com medo da sua casa cair, ela fica com medo de descobrirem. Se alguém, o cônjuge pegou no celular, ai meu Deus do céu, espero que ele não veja aquela mensagem. Sabe, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, ela vive com medo. Ai meu Deus, se alguém me vê aqui nesse lugar, ela não tem paz. Igual Acabe, que foi para a guerra, seguindo os seus desejos, mas ele estava com medo por dentro, de ser descoberto, de ser morto. Mas, quando não vivemos de acordo com a verdade, que é a vontade de Deus expressa na palavra, nós vivemos uma mentira, que é a ilusão de nos darmos bem quando desobedecemos a Deus. É uma grande mentira, é uma grande ilusão, uma pessoa pensar que quando está desobedecendo a Deus, ela vai se safar, que vai acabar bem, que não vai acontecer nada no final. Essa é a grande mentira que Satanás imputa nas mentes das pessoas, é atraindo-as, seduzindo-as e chamando ela: olha, faz isso, se entrega, comete isso e fique tranquilo, tudo vai acabar bem. Essa é uma grande ilusão, é uma grande mentira. Nesse texto que está em 2 Crônicas, que conta, em 18, que conta essa história, diz que quando eles estavam na guerra, o rei da Síria falou o seguinte para o exército dele: falou: olha, vocês vão lutar, mas eu não quero que vocês lutem com soldados não, o objetivo de vocês é matar o rei de Israel. E quando aquele exército, eles foram para a guerra, eles já foram prontos para matar o rei. Então, onde estava aquela multidão, eles sempre procuravam onde estava o rei. E quem que estava vestido como rei? Josafá. Então, eles vão para cima de Josafá. Josafá vê que o cerco está apertando, ele começa a fugir. E a palavra de Deus diz que o Senhor, nosso Deus, Ele dá o livramento. Por quê? Josafá, ele era um rei que temia ao Senhor. E Deus dá o livramento e não matam. E quando os soldados eles veem que não era o rei de Israel, que ele estava disfarçado, a palavra de Deus, presta atenção aqui em mim, a palavra de Deus vai dizer que um soldado, ele pega uma flecha e ele atira ao acaso, e aquela flecha ela sobrevoa aqueles monte de soldados, e ela enfinca em quem? No rei Acabe. Sabe por onde? Pelas juntas da armadura de Acabe. É uma grande ilusão você viver no pecado e achar que tudo vai acabar bem. Ezequiel 18 vai dizer o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a... Não adianta você usar armaduras de filosofias, de achismo, não, porque eu acho isso. Não adianta você usar armadura de conceitos, não, porque é assim, que Deus é Deus de graça, Deus é só Deus de amor, e deixa o Deus de justiça de lado, que se você continuar no pecado, essa flecha vai te acertar. Não adianta você se disfarçar de soldado de Deus, vindo para a igreja, até dando o seu dízimo e até servindo no altar, que se você continuar no pecado, a flecha do Senhor, ela vai te achar. Não adianta você ficar só ouvindo mensagens que te favorecem, mensagens de vitória, que isso não vai te fazer vitorioso. Nós temos um ditado, a gente diz que a palavra tem poder, não é isso? A palavra tem poder, a palavra tem poder. Se você ficar falando isso, vai acontecer. Irmãos,
A palavra tem poder se isso foi usado, você usar para você mesmo. Por exemplo, se eu ficar falando para mim assim, eu sou um fracassado, eu sou um fracassado, eu sou um fracassado, eu sou um fracassado, isso vai entrar no meu subconsciente, eu vou entender que eu sou um fracassado, então nada vai dar certo na minha vida, porque eu já estou fazendo as coisas para dar errado. Se eu ficar pensando assim, não, eu sou um bom pai, eu sou um bom pai, eu tenho que colocar isso na minha mente, eu vou trabalhando isso, eu vou procurando isso, a ser um bom pai, eu estou preocupado com isso, então eu vou procurar ser um bom pai. A palavra só tem poder se você usar para você mesmo, mas a palavra tem poder para você mudar alguma coisa. Fica ali parado ali, ou se joga na frente de um carro, esse carro vai parar, esse carro vai parar, e se joga lá na frente para ver se esse carro vai parar, você vai ver, vai lá ver. Chega ali em frente do mar, ali do rio Amazonas, e fala assim, pela minha palavra, esse rio vai abrir, esse rio vai abrir, esse rio vai abrir, vai lá, se vai abrir. Não é a palavra que tem poder, não é palavras dizendo que você vai ter vitória, que você vai ser grande, que você vai prosperar, que você vai ser o cabeça e não como cauda, que eu vejo o Senhor transformando a sua vida. Não é isso que vai mudar a sua vida, mas o que muda a sua vida é conhecer a verdade. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e Jesus Cristo que é a verdade, a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não preciso ficar tampando meus ouvidos para a verdade, eu não preciso ficar fugindo da verdade. O que eu preciso é ser confrontado pela verdade, é ser corrigido pela verdade, é tomar vergonha na cara e mudar, porque se não fizer isso, nada vai mudar. Nada muda se você não muda. Amém? A alma que pecar, essa morrerá. E eu concluo a mensagem de hoje. Como eu disse no início, o maior problema não são pastores, bispos, apóstolos, profetas que estão pregando a mentira. Não é esse o maior problema. O maior problema são pessoas que procuram eles. O maior problema é quando eu leio a verdade nas Escrituras e eu finjo que eu não vi. Esse é o maior perigo. É quando eu conheço a verdade e não pratico, e não aplico, e eu não a vivo. Esse é o grande problema. É a mesma coisa quando você vai no médico e ele passa a receita e você guarda aquela receita e você não toma. Não vai mudar. Você pode vir culto após culto e até ouvir a verdade, mas se você sair daqui e não aplicar a verdade da palavra, isso também não vai mudar. Satanás ofereceu mundos e fundos para Jesus quando tentou no deserto. Satanás usou partes das Escrituras para tentar a Jesus. O que muitos pastores e profetas fazem é pegar uma parte de um versículo e falar para você, mas Jesus, sempre que ele falava, quando Satanás o tentava, mesmo citando, ele falava, mas as Escrituras também diz, não só de pão virá o homem, ele não tentará o Senhor o seu Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele vencia a tentação, porque ele não baseava numa parte da palavra, não uma parte das Escrituras, mas na integralidade das Escrituras. Amém? Nós temos que buscar conhecer as Escrituras. Isso é obrigação nossa, porque se eu não conheço a verdade, qualquer mentira para mim vai ser uma verdade. Sim ou não? A palavra diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A alma que pecar, essa morrerá, mas essa não é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso que o nosso Senhor, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos dar uma chance de conhecer a verdade, sermos libertos por essa verdade. Jesus Cristo, Ele se entregou e nós agora iremos celebrar a ceia do Senhor em memória
Nós iremos ali cultuar, celebrar aqui a ceia, que é um memorial do sacrifício de Cristo por amor a nós, porque Ele não desejou, Ele não, planejou que você morresse, Ele quer te oferecer a vida eterna. Amém? Amém, irmãos? Amém. Se coloca de pé, eu quero orar com você nesta noite.